Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira, trazendo essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz informações desse mercado da bola de São Paulo, renovação de Alan Franco, a saída de Lucas Ferreira para o futebol ucraniano, além disso a preparação do clube para o jogo contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí para o vídeo. Muito bem lembrado. André, eu fiquei sabendo que Alan Franco finalmente renovou o contrato até 2028, é verdade? Assinou. Assinatura eletrônica. Ui, é chique agora. Chique. Você já assinou algum documento eletrônico? Eu não sei fazer essas coisas, não. Ah, não pode ser. Ah, eu sou... Basta ver o celular que é o Samsung da época da Arca de Noé. É a manivela, meu telefone, nossa, gente. Nossa, eu não sei como ela tira foto. Aquela câmera lá que nem... Ah, eu sou meio velha com essas coisas mesmo, de tecnologias. Alan Franco, que gosta de tecnologia, assinou eletronicamente. Todo mundo assinou, na verdade, né? Os empresários do São Paulo, imagino que seja o presidente Casares ali, e o Alan Franco. A assinatura foi feita antes da viagem, foi ontem à tarde. E aí o time viajou já com a segurança e a certeza de que a renovação até o dia 31 de dezembro de 28. Essa assinatura foi feita, o Alan Franco vai ter aumento salarial, né? Já a partir do mês que vem já cai esse aumento salarial na conta, o tempo de contrato maior e a multa rescisória. A questão da luva da assinatura do novo contrato, aí é que é legal esse bastidor, porque o São Paulo junta o que devia para os empresários, mais a questão da comissão de luvas da assinatura do contrato, que é a premiação quando você assina, desse novo contrato, parcelou e resolveu a questão com os empresários. Então, todo mundo assinou o documento lá, as luvas diluídas ao longo desse tempo de contrato até o fim de 28, e todo mundo saiu satisfeito. Importante citar é que começou a ter um monte de notícia que eu vi aí, e obviamente eu respeito toda qualquer apuração. Ah, o Abel quer o Alan Franco no Palmeiras, gosta e mandou perguntar para dar um chapéu. Falando com São Paulo, falando com o Palmeiras e falando com o Alan Franco, nunca teve esse movimento. Rolaram sondagens de times falando assim, e aí, pro ano que vem, vai continuar ou vai ficar no São Paulo ou não? Como é que é? Já está aberto para pré-contrato? E estava, né? Porque o contrato era até o fim do ano, né? Então ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Já estava aberta a possibilidade e mesmo com essa possibilidade aberta, o Alan Franco nunca quis ouvir propostas. Queria resolver a parada com o São Paulo e deu a palavra para a diretoria do São Paulo de que não ia assinar nada antes de resolver com o São Paulo. Dito isso, resolveu com os empresários, assinou. Você vê que o Alan Franco, isso foi uma pessoa da diretoria me disse, o Alan Franco, além de ser um baita jogador, além de ser um jogador que é um dos líderes, fala muito lá dentro do São Paulo, é um cara que demonstrou ter palavra, isso conta muito. Então assim, o Alan Franco, nessa renovação, tá lá em cima, tá grandão. Não, e muito legal a postura dele com o clube, né? Em todo momento demonstrou que queria permanecer. Para o clube também era uma prioridade a permanência dele, né? Ele hoje é um titular absoluto ali com o Crespo, tem 31 jogos na temporada, então para o São Paulo também era muito importante que ele ficasse. O que estava pegando era essa pendência aí com os empresários, felizmente foi resolvido, então agora tudo certo. E um dos empresários, ali um pessoal do staff do Alan Franco me disse, se colocasse no mercado, Alan Franco vai aceitar assinar pré-contrato, ia ter pelo menos de 4 a 6 times brigando pelo Alan Franco. Isso time da Argentina, time do México e time do Brasil. Então, assim, poderia ter feito um leilão ali. O mercado ele tinha, ele foi ponta firme com o São Paulo. O Alan Franco foi um cara de palavra, foi ponta firme e não à toa se transformou nesse jogador querido que é. Ah, é ídolo, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, acho que precisa ganhar mais para se tornar um ídolo, mas assim, caminha para isso, por que não? Olha o Arboleda.
O Arboleda tem 8 anos de São Paulo e é um cara que ganhou Paulista, Copa do Brasil, Supercopa e torcedor de São Paulo considera ele um ídolo, sim. Sim, está na história do clube, superando algumas polêmicas, inclusive, né? Conseguiu escrever aí sua história no clube. Então é uma ótima notícia a permanência do Alan Franco. Agora, uma notícia não tão boa, pelo menos para muitos são paulinos, é a saída do Lucas Ferreira. Como é que está essa situação com o Shakhtar Donetsk, que já acertou essa venda para a Ucrânia? E são valores que a torcida pode questionar, né? Entre 8 e 10 milhões de 12. euros. A venda 12 total é 12. Com bônus, não é isso? Entre bônus e fixos, fixo, né, no caso, é 12 de euros, né? Óbvio, o São Paulo vai soltar um balanço depois que a gente vai ver o que vai ser bônus e o que vai ser fixo. Mas o São Paulo que tem 80%, né, dos direitos do jogador. E a tendência é que essa divisão seja 2 de bônus e mais 10 de fixo, valor fixo. O São Paulo ainda tem uma plusvalia. Sabe o que é plusvalia? Não sei. Plusvalia é o seguinte, se o Shakhtar vender o Lucas Ferreira depois por um valor acima dos 12, que é o valor fechado, dessa diferença, o São Paulo tem um valor ali a receber. Tipo assim, digamos que vende por 20, 30, vai. Então, você tira 12... Olha o André fazendo um pouco, que medo. Ele foi se arriscando. Eu falei, fica nos 20. Eu tava torcendo aqui, fica nos 20, vai ser mais fácil. 18, Hernanzito. 18. Desses 18, tem ali o plusvalia, que pode chegar a 20% desses 18 para o São Paulo. Consegui a conta. E quanto que são os 20% dos 18? Então, aí eu já não sei. Aí vou esperar ele ser vendido. Ele nem chegou no saco. Eu vou esperar. Até lá eu faço essa conta. Tá bom. Mas eu entendi. É 20% da valorização que ele tiver numa futura venda. É o plusvalia que se chama, essa cláusula. Então, assim, estava aqui na discussão com o PVC outro dia e até fui cornetado, sabia, dentro do São Paulo. Fui cornetado, porque eu falei assim, mas a direção do São Paulo entende que o jogador pode não valer isso no ano que vem, se ele não ficar com o Crespo. Aí eu ouvi assim, então você está dizendo que o Crespo não está querendo usar o moleque, está querendo queimar o moleque? Se foi isso que ficou parecendo, não foi essa a minha intenção. A minha ideia era falar assim, se o Crespo... não der oportunidades no sentido de não entender que o Lucas Ferreira pode ser um titular, naturalmente se desvaloriza. Então, assim, a venda eu vejo como uma venda boa, porque o jogador pode não estar nesse patamar de valor no ano que vem. E é natural você perder um ativo, perder ali a força econômica quando não está em campo, não tem minutagem, não faz a diferença. Está no papel dele, né? De escalar quem ele considera melhor para estar em campo. E ele está buscando o time titular dele ideal. E desde que ele chegou, ficou comprovado de que o Lucas Ferreira não era o principal nome ali para entrar. Tanto que ele falou isso numa coletiva. Ele foi questionado sobre o Lucas Ferreira. Até falou, estava machucado, pouca gente sabe, mas ele estava voltando de uma lesão, não estava assim, está assado e tal. Arrumou vários argumentos ali para dizer que não estava usando, mas enfim, é uma situação. Que acho que teve uma expectativa que foi sendo criada, porque ele surge há muito pouco tempo, na Copinha, na Copa São Paulo. E o São Paulo, aquele tanto de desfalque, né? O Zubeldia sofrendo ali para armar o time. Vem o moleque, entra, o moleque vai bem, aí ele ganhou muito espaço ali com o Zubeldia. Muito. Vem o Crespo e ele perde esse espaço. Então, acho que como ele surgiu muito rápido e foi crescendo, esperava-se mais, né? Vê-lo mais em campo, ele entregando mais, ou uma venda maior. E aí também começam as comparações, né? Mas o Palmeiras vende por tanto. Então, quando a torcida compara, vê que não é um valor tão alto. Né? Não, e também é importante dizer que, e aí isso é bastidor, né? O São Paulo renovou o contrato do Lucas Ferreira quando teve lá Cruzeiro, Red Bull, Palmeiras perguntando e tal, quando era multa baixa para mercado nacional. Os profissionais que fizeram essa renovação de contrato, eu digo agentes, intermediários, agentes, né? Não foram os mesmos que participaram da venda do Lucas Ferreira. Então, houve também uma mudança de cenário nessa questão de staff do jogador, né? Então, isso conta também, porque você pega, vamos renovar. Não, então agora vai vender. É óbvio que isso
isso é uma decisão também do clube, passa pelo jogador, passa pela família do jogador, mas tem também os agentes que acabam fazendo a diferença numa negociação. E, repito, a informação que eu tenho é que os mesmos agentes que renovaram o contrato do Lucas Ferreira não foram os mesmos que fizeram a venda agora ou que está se concretizando a venda para o Shakhtar Donetsk. E aí vai pensar num substituto? A gente sabe os problemas financeiros do São Paulo, que não tem dinheiro para chegar lá, botar na mesa, ainda mais para comprar jogador. Mas pensa em alguma alternativa? Não, na verdade o que o São Paulo vai buscar no mercado agora é zagueiro e lateral direito. Isso aí o São Paulo está buscando, inclusive, está contactando vários empresários no Brasil e na América do Sul para ver nomes e, claro, em cima do que o scout do São Paulo mostra. Só que, assim, a dificuldade que esbarra, e hoje eu conversei com uma pessoa importante do mercado sul-americano, que me disse o seguinte: olha, o São Paulo está buscando um jogador que tenha, obviamente, nível para jogar no São Paulo, nome para jogar no São Paulo, mas custo zero. Isso fica muito difícil para você negociar. Mesmo o jogador que está livre no mercado pede uma luva alta ou pede um salário alto. Vou citar aqui o exemplo do Rafael Tolói. Rafael Tolói é um jogador que tem mais de 10 anos de Europa. Tem uma passagem importante, inclusive, não foi campeão, multicampeão e tal, mas foi uma passagem boa pelo São Paulo. Quando ele vai embora para a Europa, se transforma num jogador que é, inclusive, consagrado no futebol europeu. Teve a consulta, sim, do São Paulo, só que o São Paulo esbarrou num... E ele está livre depois de deixar o Atalanta, né? Está livre no mercado. Só que o São Paulo esbarrou na questão do Tolói, fez a procura, não fez a oferta, porque nas conversas iniciais sentiu que o valor de salário não daria para pagar. Então, o São Paulo não teve grana para bancar o salário do Tolói e fazer um contrato que fosse, assim, sei lá, de 1 ano, 2. Salário alto, e aí não é culpa do Tolói, tá? Não dá para colocar a culpa no jogador nesse caso. O jogador coloca o seu preço e ele vai entregar aquilo que o mercado coloca o preço dele também. Né? Ele se coloca e o mercado. Exato. O Tolói é um jogador valorizado hoje, né? Tá sem clube, não sei o quê. Não, mas ele é um jogador que se valorizou nos últimos anos. Tem clubes da Arábia Saudita também sondando o Vasco foi atrás. O jogador. E a gente sabe que o dinheiro que vem lá da Arábia, né, é duro competir. O Vasco fez uma consulta também ao Tolói. Só que o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo viu que esse salário é alto e o famoso tá duro dorme. Quantas vezes já usamos essa frase aqui para falar do São Paulo? E aí continua, né? Tentando ver ali uma possibilidade de negócio, algo que seja um pouco mais barato, que consiga se encaixar ali dentro. Tem que ser rápido. Sim. Porque você tem as inscrições. São Paulo mandou a lista para a Conmebol. E é curioso, porque na lista ainda estava o Juan Tressoldi. Só que, assim, tá difícil, né? Imaginar um negócio com o Juan Tressoldi. São Paulo quer... São Paulo gostaria de reativar. Eu vi, assim, muitos colegas noticiando, inclusive, que tinha retomado uma conversa para ir com tudo. Mas, assim, repito aqui, o São Paulo esbarra numa dificuldade muito grande nesse momento, até mesmo para o negócio do Juan Tressoldi, que queria ficar, tudo mais, mas depois que teve aquela situação dele ter que voltar, enfim, é uma conversa que volta para o zero, né? Para estaca zero. Mas o São Paulo está aí, tá no mercado. Assim, eu sei que os caras estão lá na Colômbia, beleza, o time está concentrado e tal, mas diretoria eu sei que está em videochamada, falando com empresários, falando com agentes, com dirigentes de outros clubes. O negócio está meio frenético lá, viu? Medellín. Pedro Rocha traz informações do São Paulo. Olá, um abraço para o amigo ligado no Seleção Sport TV. Nós já estamos aqui em Medellín, na Colômbia, ao fundo do estádio Atanásio Girardot, palco dessa partida de amanhã do São Paulo contra o Atlético Nacional pela Libertadores da América. Mais de 35 mil torcedores estão esperados, trazendo todo aquele clima de Libertadores para essa partida de ida das oitavas de final. O Atlético Nacional venceu os 3 jogos que fez diante do seu torcedor na primeira fase aqui da Libertadores, por isso essa expectativa tão grande na cidade, todo mundo só fala dessa partida contra o São Paulo. 2 desses jogos na primeira fase foram contra equipes brasileiras. O Nacional venceu o Bahia e também o Internacional
Nacional de Porto Alegre. Então São Paulo vai ter que quebrar esse tabu recente de times brasileiros jogando aqui em Medellín. O time de Crespo vive uma excelente fase. São 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2019. No sábado, São Paulo venceu Vitória por 2-0 diante da sua torcida e viu o Bobadilla fazer o primeiro gol. O Sabino deu números finais da partida, 2-0. Para essa partida de amanhã, o Alisson deve voltar no time titular, Luciano também, e a expectativa do torcedor são paulino é saber quantos minutos que o Lucas Moura vai poder jogar nesse jogo mais importante do ano para o São Paulo. Ele ficou 3 meses fora por conta de uma lesão no joelho, voltou no jogo contra o Vitória, jogou pouco mais ali de 15 minutos. Ele deve jogar mais de 15 minutos nessa partida de amanhã. A expectativa é que no jogo de volta, aí sim, no Morumbi, em casa, diante do seu torcedor, o Lucas inicie jogando, um jogador muito importante, não só dentro de campo, mas uma liderança nesse elenco do São Paulo. A bola rola amanhã, às 9h30, horário de Brasília, esse jogo de ida da Libertadores América. Volto com vocês. Obrigado, Pedro. E o Seleção volta. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Atlético Medellín, que é o próximo adversário do São Paulo nas oitavas de finais da Libertadores. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Colombiano. A equipe do Atlético Medellín está na 2ª colocação da competição. Em 6 jogos disputados, somaram 11 pontos. Está 3 pontos atrás do Júnior Barranquilla, que é o líder da competição e que também está invicto nessa atual temporada. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Atlético Medellín. Todos esses jogos são do Campeonato Colombiano e da Copa da Colômbia. A equipe tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A última derrota foi no dia 22 de julho para o Deportivo Pereira, fora de casa. Já neste final de semana, ele jogou em casa contra o Alianza Valledupar e venceu pelo placar de 3-0. Estou trazendo aqui agora os últimos 5 jogos entre Atlético Medellín ou Atlético Nacional contra a equipe do São Paulo. São 3 vitórias para o Atlético, 1 vitória do São Paulo e 1 empate. A última vitória do São Paulo foi na Copa Sul-Americana da temporada de 2014, ou seja, já tem 11 anos isso. E o último confronto deles foi na Libertadores de 2016, em que eles foram campeões e acabou eliminando o São Paulo da competição. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar essa equipe para esse jogão. Muito provavelmente há possibilidade de Lucas jogar até como titular. Vamos ver como ele vai preparar, porque o São Paulo precisa pelo menos trazer um bom resultado de lá para decidir na semana que vem aqui no Morumbi com mais tranquilidade. A torcida com certeza vai lotar no jogo da volta e aí ficaria muito mais fácil para a equipe passar para as quartas de finais da competição e continuar sonhando com o tetracampeonato. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!